Brasil com S, na Band News FM. Hoje recebendo estrangeiros que moram no Brasil. Na verdade, temos a Maxine, que é americana. Ela mora em Nova York e está frequentemente no Brasil também. E, aliás, Nelly Pereira conhece mais o Brasil do que muitos brasileiros que vivem por aqui. Não é difícil. Pois é. Em quais estados do Brasil você já esteve, Maxine? Eu acho que eu conheço até Roraima, no norte, bem no norte. Eu conheço no nordeste, Natal, Fortaleza, Salvador, Recife. No sul, conheço muito bem a Paraná, morei no norte de Paraná, perto de Maringá, por um ano, fazendo pesquisas lá para doutoramento. Muito chato sobre a mudança de café para o gado e as consequências. Não é um sujeito muito assim interessante hoje em dia. E conheço também São Paulo, Curitiba, Rio. Um monte de... Você também já viajou bastante, Dagoberto, aqui pelo país? Realmente não he tenido a oportunidade. Eu conheço Pantanal, que é hermoso, é muito lindo. Eu gostaria de conhecer Pantanal. Pantanal é o mais lindo que eu já vi aqui no Brasil. E é um dos destinos que tem muitos estrangeiros, né? Muito mais estrangeiros do que brasileiros que visitam o Pantanal. Agora, a gente estava... um dos aspectos a respeito da nossa cultura é essa do brasileiro começar agora a viajar mais para dentro do Brasil, né? O turismo doméstico, há alguns anos, começou a se movimentar um pouco mais. Hoje saiu essa pesquisa mostrando dos hábitos dos brasileiros com relação a uso de internet, uso de celular, que a gente usa bastante, mas ainda há uma grande concentração em alguns estados. Mostrou falta de saneamento básico em algumas regiões, mas mostrou uma queda no analfabetismo. De que modo vocês percebem as mudanças recentes aqui no Brasil, que vem atraindo cada vez mais estrangeiros? Maxine, você acha que o Brasil está recebendo mais estrangeiro ou está mandando mais brasileiro para fora? Não, ainda eu acho que está mandando mais brasileiros para fora, mas é mais ou menos quase igual hoje em dia. Bom, eu não tenho dados sobre quantos estrangeiros estão chegando aqui. Mas há essa movimentação maior de um tempo. Com certeza, né? Com certeza. Eu vejo claramente que o Brasil se convertiu em um destino, tanto por la estabilidade do país, por ser a maior economia de Sudamérica. Hoje em dia é o país das oportunidades na América do Sul. Sim. Então não é nada estranho que europeus, asiáticos e vizinhos da mesma América Latina venham para cá. Isso está provocando um movimento de volta desses brasileiros que, por exemplo, saíam daqui em busca dessas mesmas oportunidades, Maxine? Sim, uma porção estão voltando. Ninguém sabe quantos. Mas ainda tem um grande número de brasileiros morando fora, nos Estados Unidos, Japão. Eu li ontem que ainda tem 200 mil brasileiros de descendente japonês morando no Japão. Mas uma coisa que é muito interessante, hoje em dia tem brasileiros, Brazilian Americans, que nasceram nos Estados Unidos, falam português, falam inglês, e alguns deles estão voltando para o Brasil para pegar empregos muito bons, com salários altos, são muito estudados, universitários, e essa é uma coisa muito nova. Porque eles têm capacitação lá de fora dos Estados Unidos e voltam para o Brasil. Exato. Tem a cultura brasileira também arraigada. Exato. Agora, você como estrangeira que vem para o Brasil frequentemente, conhece muito as dificuldades dos brasileiros que se mudam para fora. É parecido? É o mesmo tipo de dificuldade do estrangeiro que vem para o Brasil, do brasileiro que vai para fora? Eu acho que é a mesma por causa da idioma. Chegando, eu me lembro quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu não falava quase nenhuma palavra de português. Eu fiquei assim no meio, não entendendo nada. E é a mesma coisa com os brasileiros chegando, vamos dizer, a Nova York, falando talvez só um pouquinho palavra de inglês, mas é muito difícil. É uma língua muito diferente. É parecido com o espanhol, mas não é a mesma coisa, né? Não dá para enganar, nem todo mundo consegue enganar tão bem. Depois eu quero saber do Dagoberto, que tem uma empresa aqui no Brasil, tem um restaurante aqui. Como é que é essa mão de obra aqui? Porque muita gente fala que o brasileiro também está precisando dar uma melhorada nessa mão de obra, não tá, Dagoberto? Mira, eu tive um primeiro choque, acho que foi um choque cultural na hora de abrir o Suri. Na Colômbia, a gente cresce com uma
frase que teus pais, teus avós te falam todo o tempo. Você tem que ser uma pessoa trabalhadora. E dentro de nossa cultura, quando você pergunta por alguém, antes de falar se é responsável, se é simpático, é trabalhador ou não é trabalhador. Então, estamos muito acostumados a ter um ritmo de trabalho muito acelerado e talvez muito exigente. Aqui as pessoas primam pela qualidade de vida antes que pelo trabalho, e estou aprendendo disso. E olha que você está em São Paulo, hein? Que é o estado mais workaholic do Brasil. Luiz Megali volta aqui à nossa programação na próxima segunda-feira. É um dos brasileiros que está nos Estados Unidos. E muito bem, obrigada. Me permite um adendo ao que disse o Dagoberto, né? Claro, sobre os trabalhadores favor. Brasileiros na comparação com os colombianos. Os latino-americanos, de uma maneira geral, colombianos, brasileiros, equatorianos. Há muitos equatorianos aqui, principalmente em Nova York, são conhecidos pela capacidade quase infinita de trabalhar. Brasileiros aqui nos Estados Unidos trabalham muito, muitas vezes de domingo a domingo, muitas horas. Os colombianos também, é claro, são todos os imigrantes latino-americanos que vêm tentar fazer a América, eles ainda são muitos, são conhecidos pela capacidade, pelo fôlego quase infinito para o trabalho. É uma coisa impressionante como digamos, essa inclinação que o Dagoberto citava aí, ele tem toda a razão de aproveitar a vida antes de pensar na questão profissional, aparentemente desaparece quando a pessoa chega aqui na América do Norte. O brasileiro é de tirar o fôlego só de ver, né? Em Nova York eu conheci brasileiros que tinham 2 empregos, até 3 empregos no mesmo tempo. Foi incrível. E também acho que depende muito das condições nas que você sai. Ou seja, certeza. eu salgo do meu país, vou concentrado em trabalhar. Talvez se eu esteja na Colômbia, talvez tente ser um pouquinho mais relaxado. Mas quando saem colombianos, brasileiros, vão para Estados Unidos, vão para a Europa, querem realmente esforçar-se e aproveitar todo esse tempo para ser produtivos, né? E eu me lembro que quando eu morei em Londres também, lá se ganhava por hora. Então o pessoal via o dinheiro entrando com mais rapidez. E como muita gente sai do Brasil também para fazer dinheiro, para fazer um pé de meia, não se incomoda, não trabalharia aqui o tanto que trabalha exatamente, fora daqui. exatamente. É dinheiro. Obrigada, viu, Megali? Olha, né, essa conversa me deu vontade de descansar um pouquinho, tá certo? Se não acontecer nada de muito urgente, vou desligar o celular e a gente se fala só na segunda, combinado? Olha, comigo você vai falar só no fim do mês, porque eu tô entrando de férias, Megali. Obrigada. Olha que adequado a conversa, essa feliz ocasião. Feliz aniversário e boas férias, então. Obrigada, Megali. Estamos recebendo hoje estrangeiros que moram aqui no Brasil, Meu Brasil com S, no Alta Frequência. O chefe colombiano Dagoberto Torres chegou há 4 anos aqui no Brasil, é dono do restaurante Suri, que fica na rua Mateus Grou, aqui em São Paulo, e que é especializado em ceviches, deliciosos, aliás, e com a americana Maxine Margolis, que anda dividindo o espaço dela entre o Brasil e os Estados Unidos. O Dagoberto falou mais cedo que o Brasil estava se acostumando ainda há uma série de coisas, a gente estava falando aqui fora do ar sobre as manifestações. O Brasil também está se acostumando a receber estrangeiros. Eu queria saber do Dagoberto de que forma nós estamos recebendo, se você se sentiu bem acolhido e na questão burocrática também da coisa. E em comparação ao, por exemplo, a política de imigração americana, como é que está a política de imigração aqui do Brasil? Acho que a Maxine pode falar um pouquinho disso com a gente. Bem, eu estou sempre agradecido por como fui recebido no Brasil. Apesar de ser uma mega cidade em la que já tínhamos conversado, que você em momentos se chega a sentir um pouco inseguro, as pessoas são muito receptivas, muito colaboradoras. Eu ficava um pouco estranhado quando subia no ônibus e uma senhora começava a conversar comigo. Quem quer conversar comigo, sabe? Mas depois comecei a ver que com todas as pessoas que veniam, não somente estrangeiros, sino pessoas de outros estados, aqui em São Paulo são muito amáveis e carinhosos. Eu realmente recebi muita ajuda. E a parte burocrática? Essa não é tão carinhosa. Mas os processos são muito lentos. Eu tive especialmente muitos problemas com a parte de documentação, porque
te pediam um monte de coisas que te impediam fazer. Ou seja, para você ter carteira de trabalho precisa RNE, mas para ter RNE precisa não sei o quê. E resulta que tinha que ir para a Colômbia pedir outros documentos. O RNE, para quem não sabe, é o Registro Nacional dos Estrangeiros aqui no Brasil. Exato. Terminou atrasando e atrapalhando muito meu primeiro momento aqui no Brasil. Como é que está a nossa política de imigração, Maxine? Nos Bom, Estados Unidos isso já é bem consolidado, né? Bom, eu acho que a política de imigração hoje em dia nos Estados Unidos é uma pesadelo, porque a um lado tem muita gente que quer abrir as portas e se legalizar muitos dos indocumentados. Ao outro lado tem gente lá que não gosta de imigrantes, fala muito de imigrante. Então, é uma mistura que espero que o Senado, o governo americano vai passar as leis novas para se legalizar não sei, 11 milhões de pessoas morando nos Estados Unidos ilegalmente. É uma tristeza. E eles chamam de aliens, né? Isso é mais curioso. E aqui no Brasil, Maxine, você saberia dizer? Parece que é muito mais aberto. Bom, tem muito menos imigrantes aqui do que tem nos Estados Unidos. Mira que tive uma impressão boa agora que faz 2 meses fui para Estados Unidos e eu lembro quando minha família e amigos falavam em Colômbia de fazer o processo de visa para poder ir para Estados Unidos. Eram processos que demoravam 1 ano e meio, 2 anos. Agora demora uns 3, 4 meses. 3 meses. Ou seja, eles estão convidando as pessoas para ir para lá agora. Eles estão interessados no estão nosso poder interessados, econômico. exatamente. Claro. Principalmente os brasileiros que gastam um dinheirão nos Estados Unidos. O ano passado foram os turistas que mais gastaram dinheiro nos Estados Unidos. Sim. Eles querem o nosso dinheirinho também. Não sei se eles com são certeza. bonzinhos não, né, Maxine? Os brasileiros são os reis de compras lá.